Que alegria, que bênção estarmos mais uma vez na casa de Deus para o nosso culto de ensino, de instrução, de orientação cristã. Eu ainda não estou 100%, mas eu disse para Jesus hoje de manhã, eu falei: Senhor, teve uma quinta-feira que eu tive umas tribulações assim durante o dia, fiquei atribulado, disse: não vou pregar atribulado. Eu liguei para o Renê trouxe a palavra. Na quinta-feira seguinte, nós tivemos aqui, era o feriado, eu pensei assim comigo, por favor, aproveitar o feriado, a igreja vai estar cheia, nós vamos fazer um culto de avivamento aqui e tal. E aí eu trouxe aquele irmão lá do Tempo Central, que esqueci até o Henrique pregou. E quando foi semana passada, aí eu adoeci. Aí o Ronaldo pregou uma excelente mensagem. Eu disse: Senhor, já são 3 quintas-feiras seguidas sem eu trazer a palavra. E o Senhor me constituiu profeta desse povo. Eu preciso trazer uma palavra hoje. Não estou 100%, mas eu vou pregar devagarinho, bebendo água aqui, né, irmã Luciana? E vai dar certo, amém? Amados, eu quero, antes de lermos a palavra e orarmos, justificar aqui a ausência do nosso irmão Tomé, também do Daniel. Eles estavam vindo do trabalho, se envolveu um acidente, graças a Deus sem danos físicos, né? Só danos materiais, mas aí precisou chamar a MC para fazer aquela avaliação e tal, e por essa razão não chegou. Vamos orar e agradecer a Deus também pelo livramento, irmão, porque sofrer um acidente de moto é terrível, né? Terrível. Graças a Deus, está bem ele, está bem o Daniel, está tudo bem. E, irmãos, antes de ler a palavra, eu quero também receber com alegria os nossos irmãos que nos visitam. Os irmãos levantem assim a mão. Mais alguém além do casal? Ali, um outro casal, que bênção. A igreja quer receber bem-vindos os nossos irmãos, digam amém. Amém. Sintam-se bem, vocês estão no melhor lugar, vocês estão na casa de Deus. Amados, eu trago hoje uma palavra de exortação. Eu trago uma palavra de exortação. Vamos ficar de pé? Você vai abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 7. Como faz dias que eu não prego, irmãos, hoje eu vou tirar o desconto, viu? Vocês estão preparados aí para a gente ler quase que Amós todo? Vamos ler todo não, mas a gente vai ler quase todo. Vai separando por temas, por assuntos. Vocês vão ficar com a Bíblia aberta. Eu li ele hoje todo, acho que umas 2 vezes. Vocês vão ler quase todo. Amós 7. Quem encontrou, diga amém. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio da germinação da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois de fim das ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá
diz o Senhor. O Senhor mudou a sentença. Segunda visão. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, diz o Senhor Jeová. Terceira visão. Marcondes, se você puder me dar um pouquinho de retorno, estou ouvindo minha voz toda voltando de lá. Mostrou-me também assim: e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o prumo do Senhor. Quando o Senhor passa no meio do seu povo para botar no prumo, né? Quantos querem ser incluídos em mais uma oração? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos e te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui para juntos, com alegria, com reverência, com coração aberto, Senhor. Queremos expor os nossos corações ao entendimento da tua palavra. Peço que o Senhor derrame graça ao teu servo que vai falar, também sobre os teus servos que vão ouvir, que sejamos alimentados pela tua palavra. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz e não a voz do homem. Brada aos nossos corações, fala conosco, assim te oramos, em nome de Jesus, amém. Amado, você vai sentar e não vai fechar a Bíblia, você vai ficar com a Bíblia aberta, que aí eu vou falando e a gente vai conferindo texto por texto. Queridos, o profeta Amós, ele profetizou por volta do século 8 antes de Cristo. O profeta Amós era um súdito do reino do sul. Os irmãos lembram que logo após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. A parte do norte ficou com 10 tribos e elegeu a capital Samaria. A parte do sul ficou com 2 tribos e continuou com a capital, que era Jerusalém. Daí, essa é a razão porque quando você está lendo o segundo livro dos reis, o segundo livro das crônicas, você vai encontrar muitas expressões do tipo: no ano tal do reino tal em Jerusalém, reinou fulano de tal em Samaria. No ano tal do rei tal em Judá, reinou fulano de tal em Israel. Então você vai encontrar sempre esse paralelo entre Jerusalém e Samaria, Israel e Judá. Você vai estar sempre encontrando essa linguagem. Então, o profeta Amós, ele era do reino sul, pertencia ao sul de Israel, mas ele desempenha um ministério profético também no reino do norte. O profeta Amós era um homem muito simples, de origem muito humilde. Os irmãos podem ver comigo, se puder botar na tela aí, Amós 7, 14 e 15, ele diz um pouco quando questionado, na verdade quando rejeitado, ele diz um pouco a respeito da sua origem, quando ele diz assim: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta. Quando ele diz eu não era profeta, ele está dizendo: eu nunca fiz parte da escola de profetas, porque havia em Israel uma escola institucionalizada, aquela escola que tinha desde os tempos de Elias, que Eliseu coordenou, que era uma escola institucionalizada, que orientava,
que desenvolvia aqueles que tinham ministério profético. Quando ele diz assim: eu não era profeta, nem filho de profeta. Aí ele diz: mas boieiro. Ele era alguém que estava lá no campo, que criava, estava cuidando dos seus animais, e ele, além dessa profissão na pecuária, ele tinha uma outra profissão na agricultura, e ele cultivava uma espécie de figueira brava, que é chamada na Bíblia também de sicômoros, né? Que era uma espécie de figueira nativa, de figueira brava, que ele explorava esse tipo de figueira e coletava os seus figos. Então, Amós era um homem muito simples. Ele, diferente de Isaías, por exemplo, que era um profeta que nasceu na corte, que tinha laços com a realeza, Amós era um homem lá do campo, era um homem simples. Então, se você puder colocar na sequência aí, Mateus, o versículo 15, ele, muito embora tenha uma origem muito simples, e diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas um vaqueiro, né, cuidava de bois. No versículo 15 ele diz: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. E aqui, meus irmãos, a gente já se alegra no Senhor, porque por mais que, ouça isso, por mais que os homens, quando se organizam, desenvolvem os seus sistemas institucionais, se projetam, se engrandecem, mas o Senhor continua sendo o Senhor de toda a terra. E Ele escolhe quem Ele quer, levanta e dá o ministério que quer. Então Amós estava lá, cuidando das suas vaquinhas, tirando leite e cuidando dos seus animais, cuidando dos seus sicromos. O Senhor vai lá e diz: Amós, larga tudo, que eu tenho um ministério profético para você. E, irmãos, o ministério de Amós foi um ministério, digamos assim, que internacional. Ele se tornou um profeta internacionalmente conhecido. Ele profetiza, se você pode ler isso com mais calma depois, ele profetiza contra o reino de Damasco, contra Damasco, que na verdade é a capital da Síria. Ele profetiza contra Gaza, que é a capital dos filisteus, né? Ele profetiza contra Tiro, que é a capital dos sidônios, eu acho, né? Ele profetiza contra Edom, ele profetiza contra Amon, Moabe, profetiza contra Judá, o reino que ele pertencia, e ele também profetiza contra o reino de Israel. Você vai ver isso tudo no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. O Senhor está sempre dando a ele uma mensagem. O Senhor dá a ele uma mensagem contra Damasco, o Senhor dá a ele uma mensagem contra Gaza, o Senhor dá a ele uma mensagem contra Tiro, contra Edom, contra Amon, contra Moabe, Judá e também contra Israel, aí já no versículo 6 do capítulo 2. Portanto, ele tem um ministério muito abrangente. Ele visita o reino de Israel, transita entre os nobres e profetiza ao rei Jeroboão, profetiza as autoridades, a nobreza do reino de Israel, com muita firmeza, com muita autoridade, com muita graça. Ele aborda dentro da sua pregação alguns temas importantes. Eu separei alguns deles aqui, talvez não todos, mas aqueles que me saltou mais aos olhos. Ele prega contra a violência, você pode conferir isso
no capítulo 1. Ele prega contra o declínio espiritual. Você pode ver isso no capítulo 2, dos versículos 4 em diante. Mas vamos ler o 4 e o 5 pelo menos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e a 4ª não retirarei o castigo. Irmãos, deixa eu só fazer uma observação que eu achei interessante. Eu estou lendo aqui com vocês a profecia de Amós contra Judá. Mas se você voltar ao capítulo 1, você vai perceber que para cada nação, para cada cidade, quando Deus dá a palavra a Amós, ele usa essa mesma situação. Falou, 3 vezes eu tolerei, na 4ª eu não vou tolerar. E eu, meditando sobre isso, eu me lembrei do meu pai. Porque meu pai, não sei se meu pai aprendeu isso aqui, mas meu pai tinha esse negócio de dizer assim, olha, 3 vezes a gente conversa, na 4ª vai para o cinturão. Eu não sei se os irmãos tinham essa conta por aí também, mas lá em casa tinha essa conta, olha, errava uma vez, aí conversava, segunda, na 3ª, quando era na 4ª aí não tinha mais conversa não, era só o cinturão mesmo. E Deus, ele vai usando essa lógica, irmãos, ele fala nesses termos, com Damasco, com Gaza, com Tiro, com Edom, Amon, Moabe. E quando ele chega em Judá, ele diz a mesma coisa. Veja de novo o versículo 4 do capítulo 2. Por 3 transgressões de Judá, e por 4 eu não retirarei o castigo. Por quê? O que acontecia com Judá? Qual era o pecado de Judá? O Senhor descreve, ele disse: porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. E por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Então o Senhor, não só a Judá, como também a Israel, o Senhor traz uma mensagem de queixa pelo fato de que eles haviam entrado em declínio espiritual, no abandono da palavra, no abandono dos preceitos do Senhor, tinham parado de observar os mandamentos, já não obedeciam mais, faziam as coisas do jeito que queriam, viviam do jeito que bem entendiam, andavam segundo os seus próprios pensamentos, faziam o que dava na telha de fazer, como se não tivessem mais nenhuma satisfação a dar ao Senhor. E o Senhor chega a alegar isso no capítulo 2, na continuação. Eu vou deixar para vocês lerem em casa, mas o Senhor chega a alegar isso para Israel, dizendo: olha, eu fui buscar vocês no Egito, vocês não eram povo, vocês não eram nação, eu fui lá buscar vocês, vocês estavam escravos, eu tirei vocês de lá, botei vocês aqui, expulsei as pessoas da terra, tirei os Zebuseus, os Zeus que tinha na terra, eu tirei, botei vocês, eu constituí vocês como nação, eu dei honra para vocês. Ao Senhor disse: eu dei reis a vocês, eu dei profeta para vocês, eu abençoei vocês, e agora assim que vocês me tratam, vocês me abandonam. Então o Senhor está tratando com o seu povo. O Senhor está dizendo: olha, vocês caíram em declínio espiritual, vocês estão aos poucos se distanciando, não me obedecem, não obedecem à palavra. Então, se vocês não querem me tratar, em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, se vocês não querem me tratar diferente do que as outras nações me tratam, porque as outras nações já faziam isso, as outras nações já viviam segundo o seu bel prazer. Agora, de Israel o Senhor esperava algo mais, porque Israel foi ensinado diferente. Em outras palavras, estava dizendo: se vocês não querem me tratar diferente do que as nações me tratam, então eu vou tratar vocês do jeito que eu trato as nações, porque eu tenho dado para vocês uma graça, uma bênção, eu tenho abençoado vocês de forma diferenciada, mas vocês não correspondem, vocês não me honram, vocês não valorizam, vocês desprezam a minha palavra, desprezam a minha bênção. Eu disse que vocês que era de exortação, mas vamos para frente, tem mais. Então o Senhor usa o profeta Amós para falar contra a violência, contra o declínio espiritual. Ele usa Amós para falar contra as injustiças sociais. Veja o versículo 6 do capítulo 2, quando ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e a 4ª não retirarei o castigo.
porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. O que a elite de Israel estava fazendo, irmãos? Quando entrava um período de fartura, eles armazenavam mais riquezas, e quando vinha alguma dificuldade, o período da estiagem, que os pobres normalmente faltava o mantimento, e vinham a eles, em alguns casos, eles davam o mantimento em troca da própria servidão dos pobres, por uma migalha, por um par de sapatos. Então o Senhor está condenando as injustiças sociais, e você pode ver isso novamente de forma clara no capítulo 4, no versículo 1, você vai ver isso de forma muito clara ainda lá no capítulo 8, e em diversas partes ao longo do livro do profeta Amós, você vai vendo o Senhor se queixando de que eles estavam explorando os pobres, que eles estavam explorando as pessoas mais simples. O Senhor vai alegar no capítulo 4, no capítulo 6, que havia uma elite em Israel que estavam vivendo uma vida muito regalada, com muitos privilégios e de alta confiança. E o Senhor, inclusive, ele vai também denunciar isso através do profeta Amós. Mas o profeta Amós, ele prega, eu estou pontuando aqui com vocês alguns temas do que ele aborda no seu livro. Os irmãos podem anotar e depois irem, garimpando o texto. Vocês vão percebendo que isso está distribuído ao longo do texto. Ele prega contra a violência, contra o declínio espiritual, contra as injustiças sociais, mas ele prega também contra a depravação moral. E aqui eu quero ler com vocês a partir do versículo 7, Amós 2,7, veja comigo aí, pode pôr na tela. Olha o que ele diz: suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e o seu pai entram ou coabitam com a mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas dos pobres, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia eu destruirei diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e forte como o carvalho, mas destruí o seu furor por cima e as suas riquezas por baixo. Também vos fiz subir. Aqui é quando o Senhor vai alegar, ele diz: eu tirei vocês do Egito, eu abençoei vocês. Mas vejam bem, meus irmãos, Deus através de Amós está denunciando que havia uma imoralidade sexual, uma depravação moral, a tal ponto em que o pai e o filho estavam coabitando sexualmente com a mesma mulher. Não havia mais padrões, não havia mais limites, eles estavam completamente depravados. É mais um dos temas que o profeta Amós aborda. Tu imagina Amós chegando na elite dos palácios, as autoridades, e entregando o recado, dizendo: olha, é um ministério assim parecido com o ministério de João Batista. Mas ele fala ainda a respeito, irmãos, do culto que eles estavam apresentando ao Senhor. E aqui eu quero fazer questão que vocês acompanhem comigo de novo. Nós vamos para o capítulo 5 e o versículo 21, porque Amós faz uma denúncia a respeito do tipo de culto que eles estavam apresentando a Deus. Versículo 21 do capítulo 5. Olha como o Senhor começa se referindo a eles. Põe bem grande, Mateus, por favor. Aborreço, preste atenção à leitura. Aborreço
desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. É forte, não? É o Senhor dizendo: vocês fazem festa, vocês se reúnem, fazem as festas, eu aborreço. Na versão que eu estou utilizando aqui, o Senhor diz assim: eu odeio as festas de vocês, e as assembleias solenes de vocês não exalam um bom cheiro para mim. Está na minha versão aqui. Não exalam um bom cheiro para mim. Olha o versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Olha o versículo 23. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Olha o versículo 24. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantaste a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O que acontecia? Eles haviam edificado altares a outras divindades, inclusive a essa divindade cujo nome era Moloque, onde eles ofereciam sacrifícios de crianças, apresentavam crianças em sacrifícios a essas divindades, e ao mesmo tempo eles iam fazer festa e adorar a Deus. Cultuavam a Moloque e outras divindades mais dos deuses das terras vizinhas, e depois eles queriam apresentar culto a Deus. Irmãos, e o culto ao Senhor, Deus não aceita nada que não seja puro. Deus não aceita um coração dividido. Jesus disse: ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Mamon. Não se serve a dois senhores. Com Deus não tem meio termo, ou é tudo ou é nada. Não dá para ficar servindo a Deus e flertando com o diabo. Não dá para cultuar a Deus e ficar flertando com o mundo, com as coisas do mundo. O Senhor disse: olha, vocês estão vivendo igual as pessoas do mundo. Depois vocês querem me fazer festa, tocar viola, apresentar canções. Eu não recebo os cânticos, não gosto das violas que vocês tocam, não recebo o sacrifício dos animais que vocês fazem, tenho nojo da festa de vocês, e quando a assembleia solene de vocês cheira mal no meu nariz, eu não me agrado de nada do que vocês estão fazendo. Sai, né? Glória a Deus. Eu só queria que você me ajudasse a pregar. Dê só um toque na pessoa que está perto de você e diga assim: Deus não aceita culto desmantelado, e nem culto de desmantelado. Para Deus, irmãos, as coisas têm que ser ou é ou não é. Amós traz uma mensagem de arrependimento. Ainda no capítulo 5, se você ler, vou deixar para você ler como dever de casa. Você vai ler do 4 até o 20, você vai perceber que Deus, através do profeta, ele clama, ele convoca o povo ao arrependimento. Como eu não vou ler todo, eu vou ler só o 14. Vou ler só o 14 que me chamou mais a atenção. O Senhor diz assim: olha, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizes. Buscai o bem e não o mal. Versículo 15, ele diz: odiai o mal, amai o bem. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor está convocando o povo ao arrependimento.
para que o povo venha buscar o Senhor. No versículo 4 ele diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. O Senhor está dizendo: há um caminho para o arrependimento. Eu estou convocando vocês para o arrependimento. Meus amados irmãos, eu disse a vocês um pouco sobre o profeta, um pouco sobre a extensão do seu ministério profético, um pouco sobre os temas que Amós aborda, mas eu quero falar um pouco sobre como Amós foi rejeitado. Estou tratando um pouco com vocês sobre o ministério dele. Eu quero que vocês vejam comigo, agora já no capítulo 7, que foi o texto da nossa leitura, e nós vamos ler agora a partir do 10. Nós lemos até o 9, agora nós vamos ler a partir do 10. Então Amazias, irmãos, era o sacerdote. Amazias era o sacerdote, era o homem que era para ter a visão de Deus, para estar ali com a orientação de Deus. Olha como diz o sacerdote. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, que é o rei, o seguinte: Amós tem conspirado contra ti. Vou ler ali para os irmãos acompanhar. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. Aí olha o que ele diz: olha, a terra não poderá sofrer todas essas palavras. Ele está dizendo: olha, o povo não pode, o povo não merece isso não. O povo não merece isso não, que Amós está falando. Isso é pesado demais. Se o que Amós anda falando acontecer, ninguém vai suportar. Esse homem está falando coisas pesadas demais. Olha o versículo seguinte, versículo 11. Porque assim diz Amós. Olha qual era a mensagem de Amós: Jeroboão morrerá à espada. Não era tão pesado assim. Precisava também desse exagero, né? Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Olha o versículo 12. Depois Amazias disse a Amós. É aqui que pesa, irmãos. Olha como é que Amós é tratado no reino do norte. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Então, assim, vá lá para a tua terra, vá lá para os teus parentes, e ali come pão e ali profetize. Em outras palavras, o sacerdote está dizendo: nós não te queremos aqui e nem queremos a tua mensagem, nem te queremos aqui e nem queremos a tua profecia. Vá para Judá, lá você come o teu pão e lá você profetize. Aí ele esclarece isso de forma mais clara no 13, quando ele diz assim: olha, mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. Irmãos, eu quero fazer duas observações assim, porque que de fato Amós foi rejeitado. Primeiro, Amós foi rejeitado porque os interesses sociais haviam se tornado mais importantes do que os espirituais. Veja como o próprio sacerdote diz. Falou assim: olha, isso não pode acontecer à terra, isso é pesado demais. O que Amós tem dito é pesado demais, o povo não pode suportar isso não. Irmãos, ele foi pelo povo em detrimento da mensagem. Ele preferiu passar a mão na cabeça do povo e desprezar a mensagem. Nós estamos falando do sacerdote. Vocês entendem a gravidade? Ele preferiu o povo, senão o povo não pode ouvir isso. Isso é pesado demais. E ele preferiu rejeitar o profeta com a sua mensagem, porque os interesses materiais, sociais, estavam se sobrepondo aos interesses espirituais. Mas havia uma outra razão. E a outra razão
é que a casa do rei havia se tornado mais importante do que a casa de Deus. Veja o que ele diz no versículo de número 13. Ele diz: mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do... Não é o santuário de Deus. Não é porque Betel é a casa de Deus. Não é porque Betel era a casa do Senhor. Não, não, não. Era a casa do rei. É porque o rei era de Betel, era a casa da linhagem real, a família do rei era de lá. Muito embora Jeroboão não morava mais em Betel, ele morava em Samaria, mas ele era dali, a família era dali. Ele falou: você não vai para profetizar aqui, porque aqui é a casa do rei, é o berço do rei. Em outras palavras, o próprio sacerdote estava dizendo: o rei se tornou mais importante que Deus. É forte ou não é forte? E eles preferem rejeitar o profeta e a sua mensagem, porque a casa do rei havia se tornado mais importante do que as coisas de Deus. Mas é interessante, a resposta de Amós, eu acho que vale a pena a gente ler. Vamos ler aí, 14? Põe na tela aí, a gente lê a resposta de Amós, que Amós não era muito medroso, não. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta. Aí já lemos isso, mas a gente vai ler de novo. Não, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicromos. Olha o versículo 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Versículo seguinte: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizará contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Olha a palavra: tua mulher, está dizendo para o Amazias, ele falou assim: tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Esse aqui é o Amós, irmãos. Esse aqui é o Amós. Você entende porque que Deus foi buscar ele lá de trás das vacas? Olha para cá. Eu já falei um pouco com você sobre o profeta, falei um pouco sobre o ministério dele. Vou pincelar aqui, vou deixar algumas referências para vocês lerem. Um pouco sobre a condição histórica, o contexto histórico em que eles se encontravam, muito embora eu já tenha pincelado algumas coisas, mas tem mais. Eu já falei do declínio espiritual, da depravação moral, da divisão do reino, mas tem algo que eu não falei, eu queria falar, que vai ser muito importante vocês entenderem. Naquele tempo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam gozando de uma prosperidade, principalmente o reino do norte, de uma prosperidade muito grande. Havia um tempo de grande abundância, de grande prosperidade. Você pode conferir isso em 2 Crônicas 26 em casa, leia o capítulo todo. Você vai ver que o reinado de Jeroboão, ele foi marcado de muita prosperidade, o tempo em que as pessoas prosperaram muito e enriqueceram. E aí, meus irmãos, parece que a cena se repete. Parece que é sempre assim. Quando o povo de Deus prospera, em vez de se tornar mais crente, mais grato, mais fiel ao Senhor, por causa da bênção de Deus, eles esquecem de Deus e começam a fazer besteira. E foi exatamente isso que aconteceu. Você vai perceber esse tom de vaidade, de orgulho, esse tom assim esnobado no capítulo 6. E o Senhor denuncia isso, dizendo: ai dos que vivem sossegados em Sião. E esse sossegado aqui é porque tinha uma vida abastada, né? Que viviam, como a gente diz aqui no Nordeste, assim, que vive folgado, né? Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Caune e vede, dali e ide a grande Ramate,
e depois descei a Gátios dos filisteus, serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu limite do que o vosso limite? Eu vou parafrasear. Na nova tradução, na linguagem de hoje, ele já traz assim de forma mais clara. Na verdade, eles diziam assim, ó: pode olhar os reinos aqui à nossa volta e veja se tem algum reino rico com a gente. Veja como a gente está abençoado. Veja como a gente tem prosperado. É igual aquele rapaz, amor, que chegou lá em casa esses dias, envenenado, recalcado, falando mal do pastor da congregação dele. E disse: olha, você vai falar mal de pastor aqui em casa não, porque se gera maldição, eu não quero maldição. Lá em casa tem um jardinzinho na entrada, tem uma pedra que a Taniane fez eu trazer lá de São Gonçalo. Eu vou pintar na pedra lá em casa, para quem entrar lá em casa não falar mal de irmão, não, porque esse negócio traz uma maldição terrível. E aí eu comecei a contender com ele. Eu disse: olha, você não vai falar mal. E aí ele começou a querer falar mal também do pastor Antônio José e de outros pastores. E a Taniane foi e disse: olha, isso aí vai trazer maldição. Eu disse que nada, agora que eu estou abençoado mesmo, que eu fui promovido lá na empresa. Então, veja bem, esse entendimento que está aqui. Eles estavam prosperando, estavam abençoados, tinham riqueza, esqueceram do Senhor e estavam levando a sua vida do jeito que bem dava na telha de viver. Então o Senhor resolve trazer uma sentença. E agora eu não quero desanimar vocês, obviamente, e dizer para vocês que até aqui eu estava introduzindo a mensagem. A Beth fez um... Não, irmão, mas a mensagem não é longa. É porque eu precisava trazer todo esse apanhado para vocês entenderem. Agora a gente vai voltar para o capítulo 7, a gente vai se deter no 7. Tá certo? Depois eu vou dar umas pescadas mais rapidamente em outras coisas aqui, mas vocês vão entender. Agora nós vamos voltar para o 7, que foi a leitura que nós fizemos. Diante de tudo isso, o Senhor decide entrar em juízo contra Israel. E o primeiro juízo que Deus resolve trazer, irmão Messias, é uma praga de gafanhotos. Aí Deus comunica isso ao profeta em visão. Ele disse: eu olhei e vi que o Senhor estava, e ele disse que o Senhor estava gerando os gafanhotos. É terrível, meu irmão, o Senhor estava gerando os gafanhotos. Para que é esses gafanhotos, Senhor? Ele disse: é para destruir a riqueza. Destruir a riqueza. Eles não estão achando que são ricos demais, estão vaidosos, eu vou destruir. Aí Amós grita no capítulo 2 dizendo: tenha misericórdia, Senhor, não faça isso. Quem é que vai levantar Jacó depois do... Jacó é Israel. Ele falou: quem é que vai levantar essa nação depois de uma destruição dessa? Porque Jacó é fraco, Senhor. Aí Deus ouviu a oração do profeta. O versículo 3 diz que o Senhor se arrependeu e disse: isso não vai acontecer, Amós. Eu vou fazer isso não. Isso é pesado demais, esse castigo. Eu vou trazer outro. Vou trazer um segundo. Aí o Amós disse assim, versículo 4: assim me mostrou o Senhor Deus, e eis que o Senhor clamava para contender com fogo. O Senhor disse: eu vou brigar eles com fogo. Eles não são bons, eles não são muito cheios de si. Eu vou contender contra eles com fogo. Eu vou trazer uma tocha acesa e vou tocar fogo. Aí o Amós grita e diz: Senhor, não faça isso. Quem é que vai levantar Jacó depois de uma destruição dessa? Senhor, Jacó é fraco. Em outras palavras está dizendo: olha, eles estão arrotando assim, mas eles são fracos, Senhor. Aí o texto diz no versículo 6 que o Senhor se arrependeu e disse: isso não acontecerá mais. Aí o Senhor disse: mas eu vou ter uma outra providência. Aí o Senhor resolve fazer a terceira coisa, que é aqui que eu queria chegar. Aí ele diz no versículo 7: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando aprumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês, Amós?
E eu disse: eu estou vendo um prumo. Então disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Primeiro o Senhor disse: eu vou trazer os gafanhotos. Amós disse: não faça isso, Senhor, pelo amor de Deus, eles não suportam. O Senhor disse: pô, eu vou tocar fogo, Amós. Também não aguentam. Pô, pronto, pois eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar eles no prumo. Aí sim, agora sim. Agora dá certo. Porque o gafanhoto eles não ia aguentar. O fogo também não, mas o prumo dá certo, Senhor. Bota eles no prumo. Amós não orou mais. Amós não orou. Pode observar que quando chega aqui, Amós não orou, e o Senhor disse: eu vou botar eles no prumo. Dá um toque aí na pessoa perto de você e diga assim: o Senhor ainda tem um prumo. A Bíblia, irmãos, ela utiliza essas linguagens assim, metafóricas, né? E às vezes, para tornar a mensagem do reino mais claro, Jesus se utilizou de linguagens do mundo botânico, do mundo arquitetônico. Ele fala da casa fundada sobre a areia, da casa edificada sobre a rocha. E essa linguagem é uma linguagem que os irmãos que trabalharam já na construção civil conhecem muito bem. E mesmo quem não trabalhou na construção civil, mas você já teve um pedreiro que trabalhou na sua casa, você já viu o pedreiro trabalhando, você já viu, e você já viu ele botando o prumo. O prumo, irmãos, é uma corda, né, um cordão com um peso na ponta, e ele pode, dependendo da dimensão, pode ser maior, pode ser menor, que o pedreiro utiliza para ele ver se a parede está retinha ou se a parede está torta. Você já viu quando o pedreiro pega assim, aí tem tipo uma partezinha assim de bronze, que fica lá embaixo com uma cordazinha, uma peçazinha assim de madeira. Aí ele põe aqui e dá aquela olhada. Aí quando ele vê que não ficou legal, ele solta o prumo e pega a colher e dá uma pancadinha assim, ó, né? Dá uma pancadinha, aí ele olha e bota o prumo de novo. Não ficou legal, aí ele dá aquela pancadinha. Porque, irmão, se o muro, né, se a edificação ela for construída com aquela tortura, ela pode ruir, ela pode cair, ela dá problemas, compromete, né, a estrutura. Então por isso ela tem que ser retinho, porque vai dar garantia, dar segurança. Então o pedreiro ele tem que ir construindo e indo colocando o prumo para ter as garantias de que está sendo construído certinho. E se ele demorar muito a botar o prumo, pode gerar aquela tortura. Você já viu assim, às vezes, uma parede que você olha que ela parece que tem uma barriga, ela fica torta? É porque o pedreiro não botou o prumo. Ela pode inclusive cair, ela pode ruir. Então o Senhor disse: olha, Amós, o meu povo começou bem, mas depois foi entortando e foi criando uma tortura, e eu preciso botar eles no prumo. Amós disse: vai lá, Senhor, bota eles no prumo. Irmãos, e na prática, pastor, o que seria botar no prumo? Irmão, a visão do prumo, no meu entender, fala de um ajuste de contas. É Deus dizendo assim: Amós, eu vou lá, eu mesmo, pessoalmente. É interessante que ele disse: e o Senhor estava lá, né? Eu mesmo vou lá pessoalmente, e eu vou chamar para ajustar as contas, eu vou conversar de perto com eles, eu vou apertar os parafusos, vou ajeitar as coisas, vou tirar as sobras, né? Vou cortar a massa. Às vezes tem um tijolo que está fora do canto, precisa dar uma pancadinha nele para ele voltar. Bota o prumo, confere. Eu não sei se você já viu nessas construções grandes, prédio, como é que eles fazem a prumada. Eles botam aqueles cabos de aço com um peso enorme, bota dentro do tambor d'água para o vento não balançar, aquele peso enorme para ele fazer aquela fachada, né? A prumada ficar bem retinha. Irmão, quanto maior o prédio, mais maior é o prumo. Quanto mais cresceu, mais vai dar trabalho para papai ajeitar. Quando está no comecinho, às vezes é mais fácil, a massinha ainda está mole, sabe? Dá
pancadinha, já vem. Agora, às vezes, quando a massa já está seca, que precisa arrancar o tijolo, tirar a massa, botar a massa no processo de novo, jogar água, amolecer para botar no canto. Os irmãos estão entendendo? E o Senhor está dizendo: Amós, eu vou fazer isso com Israel, eu vou submeter Israel a um novo processo, eu vou passar a vista, eu vou passar a régua. Isso fala, meus irmãos, de colocar o povo de Deus dentro do padrão de santidade de Deus. O Senhor está dizendo: eu não estou gostando da forma como as coisas estão indo, e eu vou trazer para o eixo e vou botar dentro do meu padrão de santidade. A visão do prumo fala de um alinhamento com a palavra. É o Senhor dizendo: olha, tem que ficar, o prumo pode ser compreendido como a palavra de Deus, que é o padrão, que é a régua de Deus. Deus disse assim: olha, tem que ficar dentro da linha. A visão do prumo fala de um trato técnico da mão de Deus. E é interessante, irmão, que tem coisas que é só Deus que faz. Tem coisas que é só Deus que pode mexer, sabe? E tem que ter perícia. Por isso que tem coisas que não dá para a gente mexer, tem que ser Deus mesmo, porque é Ele que tem perícia. Não é o servente do pedreiro que bate o prumo. Não é nem todo pedreiro que sabe bater prumo. Eu imagino o servente do pedreiro batendo prumo. Quem tem que bater prumo é o mestre. Tem que ter perícia. Então o Senhor disse a Amós: é eu mesmo que vou lá bater o prumo. Vou passar o prumo no meu povo. Você entendeu? E mais 5 minutos eu concluo. De tudo isso que eu falei com vocês, irmãos, eu quero pontuar aqui. Porque quando o Senhor disse eu vou bater o prumo, Ele está dizendo: eu vou utilizar alguns meios. Eu falei para você que às vezes é necessário botar o prumo, dar uma olhada, mas é necessário dar umas pancadinhas. Aí eu me pus a perguntar, eu falei: quais são os meios que Deus utiliza para alinhar o seu povo? E aí eu voltei de novo, lendo o livro todinho, procurando, e eu quero destacar aqui pelo menos três métodos ou 3 meios pelos quais Deus utiliza para passar o seu povo no prumo. O primeiro, irmãos, é a mensagem. Qual foi a primeira providência de Deus? Ele mandou o profeta ir lá. Vai lá, Amós. Aí Amós vai, denuncia o pecado. Aí denuncia, diz: olha, se arrependam, vocês pecaram aqui, vocês pecaram ali, vocês pecaram aqui, está errado isso, está errado aquilo. O que eles fizeram com a mensagem? Eles desprezaram a mensagem. Desprezaram não só a mensagem, desprezaram também o mensageiro. Vá para Judá e profetize lá. Aqui não. Nós não queremos ouvir mensagem sua. Desprezar a mensagem. O Senhor disse: eu tenho que tomar uma outra providência. Eu quero ler com vocês 3 e 12. Põe aí o Mateus 3 e 12. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria. Irmão, olha para cá, eu vou parafrasear isso daqui. Olha para mim, pode voltar a imagem aqui para mim. Olha aqui, escute isso daqui. O Senhor está dizendo: olha, como um pastor, travou a imagem, como um pastor enfrenta um leão para arrebatar da boca dele as pernas de uma ovelha. Ele já comeu a ovelha quase toda, irmão. Só ficou os pedaços. Mas o pastor disse assim: eu não perdo para o leão, eu vou lá e tiro. Nem que seja só o resto, nem que seja só um pedaço. Vamos ler de novo? Assim como um pastor que livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim o Senhor, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria. O Senhor está dizendo: olha, nem que eu traga vocês só uns pedacinhos,
mas eu vou buscar. Você está entendendo? Irmãos, vocês percebem que nessa palavra do Senhor há uma expressão de amor? O Senhor está dizendo, olha, assim como um pastor que enfrenta o leão e vai lá para buscar, nem que seja só os pedaços que sobrou, mas vocês são tão importantes para mim que nem que seja só um pedacinho da ureia, um pedacinho do mocotó, eu vou buscar. Eu vou lá, eu vou atrás. Nem que seja só os pedaços. Eu fiquei lendo isso daqui, me lembrando daquele hino do Marcos Antônio, né? Quando ele diz assim, toma os pedaços do meu ser. Que às vezes, irmão, a gente encontra um caminho, se afasta de Deus, se expõe ao perigo, enfrenta o inimigo e fica todo estraçaiado lá, só os pedaços. Aí o Senhor está dizendo, nem que seja só um pedaço da orelha, eu vou buscar. Agora eu vou terminar de ler o versículo porque é forte o que ele diz no final. Versículo 12 no final, ele diz assim, olha, no canto da cama, olha aí, ó. No canto, ali está da liteira, mas é da cama. No canto da cama, está aí, ó, botou a outra versão. E na parte do leito. Irmão, eu fiquei pensando, meu Deus, que palavra forte. Escute isso aqui. Como é que Deus bota o seu povo no prumo? Primeiro ele manda a palavra. Mas às vezes, irmão, ele precisa botar no prumo, no canto da cama, no leito. Você está entendendo? Para não perder. É um ato de amor para pastor. Como é que Deus faz um negócio desse? Para não perder, irmão. Para não perder para o leão. Se nem que seja só um pedaço do mocotó e um pedaço da orelha, eu vou buscar. Nem que seja no leito, na enfermidade, no canto da cama, no leito da enfermidade. Mas eu vou buscar e boto no prumo. Saiu, né? Glória a Deus. Diga pelo menos assim, mas é verdade. Meus irmãos, aí se você ler o capítulo 4, do versículo 6 até o 13, você vai ver como é que Deus resolveu botar eles no prumo. Vamos ler bem rapidinho? 4, versículo 6. Por assim também vos dei limpeza de dente. Irmão, limpeza de dente é porque não tinha nada para mastigar, o dente ficou limpinho, sabe? Você está dizendo, eu vos dei limpeza de dente. Não é que Deus saiu fazendo limpeza, clareamento no dente deles, não. É porque não tinham o que comer. Ele disse, limpeza de dente em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, eu retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Quando estava todo mundo esperando a colheita, eu fiz cessar a chuva. Aí perdeu a colheita inteira. Fiz que chovesse sobre uma cidade e chovesse sobre a outra cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes, 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos-ei com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas, e as vossas vinhas, e as vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Aqui dá para os pregadores, irmãos, pregar uma mensagem, né? Um tição arrebatado do incêndio. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei, ó Israel, e por isto, assim farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Esse texto, tema de muitos congressos, irmãos, puxa muito para o arrebatamento, mas não tem a ver com arrebatamento não, irmão. Tem a ver com juízo. O Senhor está falando do juízo. Ele disse, se prepare
para se encontrar com o Senhor, mas não é para se encontrar para fazer festa, não. É para receber o castigo, é para receber a lapada, para botar no prumo. Vocês estão entendendo? Primeiro o Senhor mandou a mensagem. Primeiro método de Deus, Ele manda a mensagem. Se você não escuta a mensagem, irmão, Ele tem uma outra maneira de botar no prumo, Ele tem o leito. Mas se o leito não der jeito, irmão, Ele ainda tem um outro jeito que Ele usa para botar o seu povo no prumo. Ele aperta financeiramente. Não é isso que Ele está dizendo? E aí Ele fala de uma série de métodos de aperto. Ele toca até nos filhos para ver se traz de volta. É Deus botando o seu povo no prumo. Eu quero só que essa vez, eu já vou encerrar, você toque na pessoa que está perto de você, me ajude a pregar e diga assim: é melhor não esperar o prumo. É melhor se ajeitar logo. Não. Se ajeita logo. Ajeita a vida com Deus. Acerte o seu passo com Deus. Se arrependa, se volte para o Senhor. Irmão, vamos nos voltar logo. Dobrar o joelho, começar a orar, pedir perdão, se quebrantar na presença do Senhor. Não espere o Senhor vir com o prumo, não, irmão, porque ajeitar enquanto a massa está mole. Meus irmãos, para a gente encerrar, eu quero só citar algumas lições aqui que a gente pode levar para a vida prática, né? Para o nosso dia a dia. A primeira lição: a paciência de Deus tem limite. Diga comigo, a paciência de Deus também tem limite. Vocês lembram lá do primeiro capítulo, quando o Senhor disse assim: olha, por 3 vezes, mas a quarta, irmão, a paciência de Deus tem limite. Sabe? Vai fazendo e não aconteceu nada. Não, eu fiz, cadê? Nem me aconteceu nada. Olha que a paciência de Deus tem limite. Não fique brincando com as coisas de Deus, não fique brincando com Deus, porque a paciência de Deus tem limite. Quem entendeu, diga amém. Segundo, Deus é justo e não pega ninguém de surpresa. Ele avisa antes, Ele manda o profeta. Ele diz no versículo 7 do capítulo 3, que Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Ele manda sempre alguém com a mensagem. Deus tem um juízo para exercer, mas Ele não pega de surpresa, Ele avisa antes. Irmãos, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Terceira lição: Deus não aceita o faz de conta. Eles estavam lá fazendo de conta que estavam adorando a Deus, estavam lá apresentando os seus cultos, seus sacrifícios. O Senhor disse: não me agrada, não aceito, cheira mal nas minhas narinas, não recebo o que vocês estão fazendo, as festas solenes de vocês não me interessam. Eu odeio o que vocês estão fazendo, para mim não me interessa. Diga comigo mais uma vez: Deus não aceita o faz de conta. Quarta lição que nós aprendemos: prosperidade não é sinônimo de aprovação de Deus. Eles estavam prosperando, estavam bem, mas Deus não estava aprovando. Deus disse: eu não estou aprovando vocês. A quinta lição que nós aprendemos: o clamor de um santo, irmão, pode mudar sentenças. Deus estava preparando um exército de gafanhoto. Amós clamou, o Senhor se arrependeu e disse: não vai acontecer isso. Preparou o fogo, Amós clamou, o Senhor disse: não vai acontecer isso. O clamor de um santo, diz Tiago, pode muito nos seus efeitos. Por isso, irmão, que a igreja não pode parar de orar. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Ainda que você esteja vendo que Deus está botando ele no prumo, mas ore, porque Deus pode livrar ele do gafanhoto e do fogo, deixar ele só no prumo. Ore. Mas Senhor, mas pastor, é porque ele precisa ser tratado. Mas ore para Jesus tratar com misericórdia, irmão. Amém? Vamos ficar de pé? Qual é a sexta lição que eu quero que vocês guardem e levem para casa? É Deus quem conserta o seu povo. Vamos dizer, levantar na mão e diga assim: é Deus quem conserta o seu povo. Não adianta, irmão, a gente tentar consertar, que a gente pode quebrar e derrubar o muro. É Deus quem conserta, é Ele que tem o prumo, é Ele que vai ajeitar, é Ele que bota no prumo. A gente só é o mensageiro para dizer: Ele está vindo aí com o prumo. Eu só sou a figura do Amós aqui para dizer: olha,
Era um gafanhoto, depois veio um fogo, mas ele está vindo aí com um prumo, ele vai vir. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E a gente encerra, irmão, em 7º lugar, dizendo: depois que o Senhor botar o seu povo no prumo, as coisas mudam. Diga assim comigo: depois que o Senhor passar o prumo, as coisas mudam. Mateus, põe na tela o 8 e versículo 11, por favor. Olha como termina o livro de Amós, irmãos. E eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê nessa palavra? Saúde aí 2 ou 3 pessoas perto de você, diga assim: depois que papai passar o prumo, vai ser assim, ó, fome da palavra, sede da palavra, sede das coisas espirituais, saudade das coisas espirituais, vontade de orar, vontade de ser santo, vontade de honrar o Senhor, vontade de fazer as coisas certas. Eu disse que não ia mais perturbar você, mas vou perturbar. Levante a sua mão e diga assim: papai ainda tem o prumo. Essa foi a mensagem, irmão, que Deus me deu. O prumo do Senhor. Ele tem o prumo e é Ele quem ajeita o seu povo. E Ele continua ajeitando. Então, se dobre logo, irmão. Vamos nos dobrar e nos arrepender e voltar para o Senhor enquanto é cedo. Quantos desejam ser incluídos?